E aí, palmeirenses? Bora falar do Verdão? Fala, galera! Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje tem bastante coisa aí pra falar do Palmeiras. Tem o assunto Andreas Pereira, né, que cavucou o pênalti ali na cobrança do Memphis Depay, na derrota do Corinthians por 1-0 aí do Verdão. Tem outras notícias que eu quero trazer pra vocês a respeito do Arias, quando ele vai chegar no Brasil, quando ele vai fazer a sua estreia no Palmeiras. Tem Paulinho aí que pode sim retornar, já tá querendo fazer aquela transição física e muito mais. Então, pra você que tá chegando aqui no canal, já deixa o like, se inscreve, ajuda a gente. Bora, galera, vamos chegar nos 1000 inscritos. Falta pouquinho aí, falta acho que menos de 20 pessoas pra gente chegar nos 1000 inscritos. Conto com a sua colaboração, divulga pra todo mundo aí, compartilha, hype o vídeo também que vai ajudar muito o canal aí a crescer. Todo dia eu vou tentar trazer aí as notícias do Verdão, né? Vou falar sempre a respeito do Verdão. Hoje já começa a terceira rodada do Brasileirão. O Palmeiras joga, se eu não me engano, quinta-feira, né? Contra o Internacional. Vou trazer aqui também quem que vai apitar esse jogo. Vamos falar muito a respeito do Palmeiras, então continua aí no canal que a gente vai ter muita notícia hoje. Começando aqui falando a respeito do Andreas Pereira, né? Andreas Pereira aí será denunciado por catimba em pênalti do Corinthians e Palmeiras, né? E pode ser suspenso pelo TJD São Paulo. Teve aquela catimba, né? Que saiu o vídeo, gerou polêmica aí na internet referente àquele sambinha que ele fez ali na marca do pênalti. Coisa que é comum sim no futebol, todos os times aí, todos os adversários tentam fazer isso, mas muitas das vezes o outro time não deixa, né? A galera tá atenta ali no lance, acaba tirando o jogador de perto da marca da cal, e dessa vez aí o Corinthians tava nem aí, tava preocupado com outra coisa, e o Andreas Pereira aproveitou essa oportunidade. Uma coisa que eu queria trazer antes de continuar com essa matéria aqui referente ao Andreas Pereira, é que eu vi uma notícia do Neto, o craque Neto aí, tava mostrando o lance, né, do Memphis Depay na cobrança de pênalti, e isso daí foi nos donos da bola. Ele pegou e mostrou que o Memphis pisou com o pé esquerdo à frente da bola. Então por isso ele escorregou. E ele falou assim, como jogador, todo jogador sabe que se o cara posicionar desse jeito, na pisada ali na hora de cobrar o pênalti, ele vai escorregar. Então a culpa não foi do gramado, não foi porque o Andreas Pereira ficou ali. Se tivesse feito o gol, como eu trouxe no vídeo passado, se tivesse feito o gol, ninguém ia ligar pra nada, ia comemorar e problema, não ia dar importância ao que o Andreas Pereira ficou fazendo ali. Agora, como aconteceu isso, como ele perdeu o pênalti, muitas das pessoas aí estão reclamando e estão chorando por causa disso, e o Neto mostrou ao vivo que não tem nada a ver a questão do gramado, e sim foi o posicionamento, né? A forma que o Memphis Depay foi cobrar, pisou errado e sim escorregou. Agora mostrando aqui referente à notícia do Andrés, essa notícia da ESPN, né? Andrés e Luigi, ambos do Palmeiras, serão denunciados pelo TJD São Paulo por conta dos lances que envolveram na vitória do Palmeiras de 1-0, né? Todos esses lances aí aconteceu no pênalti. O Andreas Pereira fez aquele sambinha ali na marca da cal e o Luigi na comemoração chutou a bola. Aquelas bolas que ficam do lado do gol, o Luigi chutou e acertou, se eu não me engano foi até uma criança aí na arquibancada. Os atletas serão enquadrados no artigo 258 por atitude antidesportiva e pode ser punido com 1 a 6 partidas de gancho. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que isso daí não vai dar em nada, mas estão tentando fazer de tudo para tentar punir os dois jogadores. Vamos ver, velho. Vamos esperar um pouco para ver qual que vai ser o julgamento e quanto tempo de gancho vai pegar. Eu acho que o Andreas Pereira não vai pegar nada. Quem pode pegar gancho talvez é o Luigi pelo fato de ter chutado a bola e acertado principalmente uma criança, né? Já é meio errado você chutar em direção à torcida e ele chutou aparentemente com intenção de acertar alguém e acabou acertando o rosto dessa criança aí, torcedor do Corinthians. Outra coisa que eu queria trazer aí a respeito do Verdão, né, referente ao clássico contra o Corinthians, Palmeiras tá 100% nos clássicos esse ano,
conseguiu a vitória contra o Santos de 1-0, conseguiu a vitória contra o São Paulo de 3-1 e contra o Corinthians, então mostra que o Abel Ferreira tá melhorando nesse quesito aí, e vou passar até os números aqui, ó, referente aos confrontos. Ele já fez 67 jogos contra o Corinthians, São Paulo e Santos. E o Abel Ferreira tem uns números expressivos, né? 33 vitórias, 20 empates, apenas 14 derrotas, com 87 gols marcados e 50 gols sofridos. Então, o Palmeiras foi muito bem, né? O Abel tá muito bem referente ao quando se trata de clássico. A gente cobra bastante, obviamente, quando são jogos mais importantes, né? Principalmente no mata-mata, o Abel Ferreira às vezes faz umas cagadas ali que revolta a torcida, sim. E dessa vez parece que em 2026 ele tá com outra mentalidade referente a esses clássicos. Contra o Corinthians, o Palmeiras chegou a 9 vitórias em 22 partidas, com 8 empates e apenas 5 derrotas. Agora, contra o São Paulo, o Palmeiras tem 11 vitórias em 28 jogos e o desempenho é mais dominante ainda contra o Santos, né, com 13 vitórias em 17 confrontos. Então o Palmeiras aí, o Santos virou aquele famoso saco de pancada de todo mundo, né? Não é nem só do Palmeiras, mas de todo mundo. O Santos tá penando aí para conseguir essas vitórias nesses clássicos. O jogo acho que era mais equilibrado aí dos clássicos de Abel Ferreira, né? Era contra o São Paulo, porque vira e mexe a gente perdia pro São Paulo, empatava ou ganhava, então era o confronto ali mais difícil. Ano passado o Corinthians conseguiu algumas vitórias importantes em cima do Palmeiras e isso daí deu um pouco de equilíbrio nos confrontos, mas ainda o Abel Ferreira consegue aí se distanciar nesse quesito vitórias contra os times rivais, né? Os rivais da capital paulista aí. Agora, antes de falar aí referente ao Arias e o Paulinho, eu quero trazer sobre Internacional e Palmeiras. O jogo vai ser aí na quinta-feira, 9h30 da noite, né? Dia 12. Terceira rodada do Brasileirão. O Palmeiras vai ter o confronto lá no Beira-Rio, vai ser fora de casa, e o árbitro escalado vai ser o Davi Lacerda, do Espírito Santo, e os auxiliares ainda não foi divulgado, mas é um árbitro aí que tem um retrospecto com o Palmeiras muito bom, né? 6 jogos que ele apitou do Palmeiras foram 5 vitórias e 1 empate. Então o Palmeiras nunca perdeu com esse árbitro apitando. Eu acho que é uma vantagem pra gente. E foi o árbitro que apitou a vitória do Palmeiras de 4-1 contra o Juventude, jogo válido pelo Brasileiro aí de 2025. Foi o último jogo, né, que ele apitou do Palmeiras. Foi na goleada de 4-1. Então, se Deus quiser, pode vir mais uma goleada em cima do Inter. O Inter não vem muito bem na tabela, né? Eu acho que tá com 1 ponto só teve um empate e uma derrota na competição. O Palmeiras empatou e ganhou. Tá com 4 pontos, atrás apenas do Red Bull Bragantino, que é o líder do Brasileirão com 6 pontos, né, 2 vitórias. É o único time que tá 100% aí na competição. E o Palmeiras vem em segundo, logo na vice-liderança aí com 4 pontos. Espero que com essa vitória, né, se acontecer frente ao Internacional fora de casa lá no Beira-Rio, e o tropeço talvez do Red Bull. O Red Bull enfrenta o Corinthians, se eu não me engano, nessa rodada. Pode tropeçar. O jogo vai ser lá na Neoquímica Arena, então é muito difícil pro Red Bull. Sei lá, velho, vamos ver. Se der tudo certo, o Red Bull empatar ou tropeçar e o Palmeiras ganhar, pode sim virar líder aí do Brasileirão. Tudo vai depender também do saldo de gols, né? O que vai interferir ali em questão de ser líder ou não vai ser apenas o saldo de gol. Então o Palmeiras tem que fazer gol e não sofrer gol aí contra o Internacional, visando, quem sabe, a liderança do Brasileirão nessa terceira rodada. Pessoal, agora uma matéria aí do GE, né, falando a respeito do Arias. Ele se torna a segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, mas isso daí tem um porém também, referente ao valor cheio, né, em questão de valor pago em euros. O Palmeiras, se eu não me engano, vou até colocar o ranking aqui. Se eu não me engano, o Palmeiras pagou 25,5 milhões de euros pelo Vitor Roque. O Arias foi 25 milhões de euros. O Paulinho foi 18 milhões de euros. O Sousa, 12,5 milhões de euros. E o Borja, 12 milhões de euros. Aí tá colocando aqui na reportagem, né? Nota da redação. A reportagem não leva em consideração a correção monetária, mas sim o valor absoluto da moeda na transação que foi realizada na época. Ou seja, os 25,5 milhões de euros do Vitor Roque, na época, valia 154 milhões de reais.
Os 25 milhões do Arias vale 154 milhões de reais. Então, se você colocar na cotação, tá praticamente empatado os dois jogadores, ou talvez o Arias tá um pouquinho a mais, mas não levando isso em consideração, e sim o valor cheio, né, da transação, que foi o 25,5 e o 25 do Arias. O Arias é a segunda contratação mais cara da história aí do Palmeiras, lembrando que do Brasil, se eu não me engano, é a quarta, né? Teve, eu acho que foi o Paquetá, que é os 42 milhões, o Gerson foi 29, se eu não me engano, aí vem o Vitor Roque, vem o Arias e depois o Samuel Lino. Eu acho que tá essa ordem exata aí dos jogadores mais caros aí, das contratações mais caras do Brasil. Se eu tiver errado aí, deixa nos comentários, vamos trocar uma ideia aí, mas eu acho que é essa ordem sim. O Arias é o quarto mais caro aí do Brasil e o segundo do Palmeiras. Mostrando aí a potência, né, que é Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro hoje no futebol brasileiro, tendo muito dinheiro, conseguindo fazer esses aportes financeiros aí absurdo e montando um elenco muito qualificado. Eu acho que com o Arias no Palmeiras vai ajudar bastante a gente. Outra coisa que eu queria mostrar é a previsão de chegada do Arias, né? O Arias tem previsão atualizada de chegada ao Palmeiras e pode estrear no mata-mata do Paulistão. Aqui, ó, segundo a ESPN, Palmeiras aguarda a chegada do John Arias no Brasil na próxima sexta-feira, dia 13. Sexta 13, hein, galera? Chegando o Arias aí, então. Ele não vai conseguir fazer a disputa, né, no final de semana, dia 15, no domingo, contra o Guarani. Eu acho que é a última rodada aqui do Paulistão. E depois o Palmeiras já está classificado, né, para os mata-matas, mas tem a última rodada para cumprir. O Arias pode estar 100% pronto para estrear aí nos mata-mata a partir do outro final de semana, dia 21 e 22 de fevereiro. Eu não sei qual que vai ser o dia exato que o Palmeiras vai fazer essa estreia do Arias, mas fica então dia 21 ou 22 de fevereiro, podendo começar aí no Paulistão. Eu não sei se vai ter. Aqui, ó, ainda fala aqui na reportagem, ó. Caso ainda não atue nas quartas do Paulista, Arias pode curiosamente estrear contra o Fluminense. Rapaz, imagina a estreia dele no Palmeiras contra o Fluminense. Na quarta rodada do Brasileiro, aí seria no dia 25 de fevereiro, se ele não atuar antes no Paulistão. Mas vai ser um confronto muito legal de se assistir, né? O Arias tendo o reencontro com seu ex-time, time que ele disse que voltaria para o Brasil para atuar no Fluminense e acabou assinando com o Palmeiras. Sei lá, véio, vai ser uma coisa muito interessante de se assistir. Vamos ver o que acontece aí. Quando que vai ser exatamente a estreia do Arias? Vai ser dia 21, 22 ali de fevereiro, no Paulistão, né? Ou vai ser dia 25 contra o Fluminense pela quarta rodada do Brasileirão. E para encerrar o vídeo, galera, Paulinho tem resultado positivo na sua avaliação e avança para voltar a jogar no Palmeiras. Mas acredito muito que ele só vai voltar depois da Copa do Mundo, né? O último jogo dele, se eu não me engano, foi na Copa do Mundo de Clubes em julho. Eu acho que até aqui na reportagem fala, ó, o camisa 10 não joga desde 4 de julho, quando participou da Copa do Mundo de Clubes. No final daquele mês, passou por um novo procedimento na sua perna ali, fez os enxertos dele lá e tá agora na parte de transição, né? Agora em fevereiro ele vai ter essa transição física aí para poder começar a treinar mais com bola e quem sabe voltar depois da Copa do Mundo. Ou seja, ele tá um ano e meio aí parado praticamente, né? Porque ele fez 16 partidas daquele jeito, né? Teve a cirurgia, nova cirurgia, então, contando em tempo parado, ele tá um ano. Ele vai ficar um ano, né? Se for 4 de julho, ele voltar depois da Copa, então vai dar um ano e pouquinho. Mas se contar, desde quando ele chegou no Palmeiras, tá um ano e meio aí, capenga, né? Querendo voltar, mas tendo esse procedimento aí, espero que volte logo. Vai ser um jogador que vai ajudar muita gente, principalmente agora com Arias e outras peças que pode chegar no Palmeiras, né? O Palmeiras estava muito interessado naquele Almada, que era o ex-jogador do Botafogo, hoje, se eu não me engano, tá no Atlético de Madrid. O Almada seria um jogador muito bom para chegar pra gente aí na meiuca, né? Para poder ser o jogador de armação, de criação aí do time, mas acabou que não deu muito certo isso daí, não sei como que tá essa questão, se o Palmeiras desistiu 100% do Almada ou ainda tá de olho nele, se tem outros jogadores aí que pode
chegar no Palmeiras no meio do ano, né? Lembrando que a temporada da Europa acaba no meio do ano, então o Palmeiras pode sim estar de olho em outras peças. Uma delas é o zagueiro Nino, que o Palmeiras está olhando ali, e pode sim conseguir trazer o jogador só no meio do ano, né? Provavelmente depois da Copa do Mundo. Vamos ficar de olho nessas notícias. E outra notícia boa também, referente ao Felipe Anderson, né? Ele avança aí, assim como o Paulinho, tá dando um passo aí para conseguir fazer essa transição, né? Ele começou desde segunda-feira, o camisa 7 faz a transição tentando voltar aos gramados aí depois da sua entorse no tornozelo esquerdo. É um jogador que é muito importante também para o elenco. Não apresentou muito aquele futebol que a gente espera dele, mas é um jogador que colaborou em algumas partidas sim, foi importante em algumas partidas, e a gente deposita ainda muita confiança, né, referente ao Felipe Anderson. Eu acho que se ele tiver outras peças no time que vai colaborar com ele, pode ser uma peça muito importante, né? Agora, como eu falei, Maurício no time, Arias, Flaco Lopes, Vitor Roque, Paulinho voltando. Acho que vai ser uma peça muito boa aí. Tem agora o Piscadinha, né? O Marlon Freitas, Andreas Pereira, Palmeiras tá. O Evangelista voltou, já jogou o jogo passado um pouco. Então, acho que o Palmeiras tem bastante qualidade ali do meio para frente e pode sim favorecer o futebol do Felipe Anderson. Vamos ver o que vai acontecer, né? Quando que ele vai realmente voltar a atuar pelo Palmeiras, e desejar uma boa recuperação também pro Paulinho, velho. Que ele volte logo, volte 100% e quando voltar, não precise mais voltar pro DM. Essa é a verdade, mano. Eu quero que o Paulinho chegue de novo ali no time titular do Palmeiras, ou reserva, sei lá, mas que esteja preparado 100% mesmo, esteja 100% fisicamente para poder colaborar com a gente no decorrer da temporada, e quem sabe no próximo ano também está voando aí e o Palmeiras conseguir títulos esse ano, pro ano que vem também a gente almejar muito mais coisas. Lembrando que o Abel Ferreira tem contrato até o final de 2027, então tem muito tempo ainda para aproveitar esses jogadores. Não sei se vai querer renovar depois disso, mas tem 2 anos ainda de Abel Ferreira no Verdão. Você que permaneceu no vídeo, deixa o like, se inscreve, ajuda a gente. Bora, vamos chegar nos 1000 inscritos, falta pouquinho. Conto com a colaboração de vocês e até o próximo vídeo. Falou!